Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Falta de conhecimento mantém depressão pós-parto como tabu. Muita gente tem vergonha de assumir que está deprimida ou que tem depressão. Estímulo magnético é um dos modernos tratamentos para depressão pós-parto. Uma técnica completamente segura, sem praticamente nenhum efeito colateral. O Edição Saúde começa agora. Quase 80% das mulheres sofrem de melancolia após darem à luz. A maioria delas se recupera em até uma semana. No entanto, um número considerável de novas mamães desenvolvem depressão pós-parto. Está em torno de 16 a 20% das mulheres que têm o parto, elas tendem a desenvolver depressão pós-parto. Então é um número bastante significativo, bastante alto. Esse número pode ser até maior. Mas existe um tabu em relação à depressão, então esse nome, que as mulheres ficam com um pouco de vergonha de falar o que estão sentindo. Ninguém admite, ninguém assume, ninguém quer falar sobre isso. E eu acho que precisa ser divulgado, precisa ser falado, porque é uma doença e é uma doença grave, séria, que precisa realmente de tratamento. A depressão é uma tristeza profunda, não tem mais vontade de fazer nada. Existe toda uma mudança da imagem corporal dela. De repente ela tem o bebê, ela ainda tem uma barriguinha, de mais ou menos como tivesse de 6 meses. A mama dela cresce, a mama dela vaza, dói, ela não está se sentindo bonita, as roupas não servem, ela se sente mal. Eu comecei a engordar, não conseguia manter mais o peso, eu achava que alguma coisa aí estava errada, de ansiedade, de eu estar descontando na comida. Os sintomas dela também são um pouco diferenciados de uma depressão comum, porque eles são acompanhados de muita irritabilidade, muitos pensamentos repetitivos, obsessivos, negativos que ficam na mente da pessoa. Ela às vezes acha que não vai saber cuidar bem daquele bebê, ela tem medo de ficar sozinha com aquele bebê, ela tem medo às vezes de dar o primeiro banho, ela tem medo de não saber amamentar. Então isso gera uma insegurança muito grande para essa mulher. A família, os amigos, as pessoas muitas vezes não conhecem e não valorizam o sintoma. O que acontece? Como as pessoas em geral não têm muita informação sobre depressão pós-parto, elas negligenciam os sintomas, ou seja, a mãe, né, acabou de ter aquela criança e ela se mostra preguiçosa, sem vontade de fazer nada. E como a família interpreta isso? Como se ela estivesse fazendo um corpo mole. Liliane, na maternidade, não queria que eu viesse embora. Ai, mãe, fica mais um pouco. Teve um dia já que ela chorou. Falei, o que foi? Falei, tô cansada. Acho que nem ela, na verdade, sabia o que estava acontecendo. Eu me lembro de ficar muito tensa, assim. Mas normalmente se eu vejo minha mãe é quando eu começo a chorar. Então, quando eu tinha que chorar, era na frente dela. Quando eu ficava mais sozinha, às vezes me dava mais desespero. Ela dava aquela demonstração assim de insegurança, mas que eu achei que era mãe novinha e que ia passar. Mas eu também não sabia que tinha durado tanto. Ela não falava, ela não se abria dessa depressão, entendeu? Trânsito, serviço, assim, um serviço alucinante, que eu vinha de virada de madrugada por causa do sistema, tudo, e de repente eu ficava lá, mamar, dormir, aquela criança me atrapalhando a vida. Era exatamente assim que eu me sentia, que ele tinha acabado com a vida. Acabou com a minha vida que eu tinha antes, que eu gostava. Eu sofria, eu achava até engraçado, porque eu chegava aqui, às vezes ele estava chorando, ela fazia, ai mãe, ele está chorando, olha ele aqui que eu vou tomar banho. E tomava banho, fazia o banho dela, demorava 2 horas, né? Porque quando ela saía, já estava calma. Eu dormia muito, eu colocava ele para dormir e dormia junto. Eu queria levantar só quando minha mãe chegasse, por volta das 3 da tarde. Eu passava a manhã inteira na cama. Minha mãe e minha irmã vinham ficar de tarde comigo, aí eu melhorava. Acho que nada deve ser forçado, acho que tudo deve ser muito natural. Se ela tiver alguma dificuldade em relação a cuidar do bebê, é bom que ela procure ajuda, seja da mãe, do marido, de uma amiga. O que não pode fazer é largar também a paciente na cama e ficar cuidando do bebê sem essa mãe ter contato com esse bebê. A gravidez dela foi muito desejada, foi muito assim, ela passou uma gravidez sonhando com aquele nenê. De repente, como assim? Então assim, eu falei, nossa, se a minha gravidez também está sendo tão desejada e tão linda, será que eu vou passar pela mesma coisa? Caso a irmã dela tenha tido ou a mãe dela tenha tido, você fica atenta que ela pode desenvolver o quadro de depressão sim. Então tem um caráter familiar. No primeiro, eu posso te dizer que foi tranquilo. O problema para mim foi quando nasceu o segundo. Porque quando o meu segundo filho nasceu, meu primeiro tinha 1 ano e 2 meses.
Então, assim, ele precisava ainda 100% de mim. Não era uma criança que eu podia falar, espera um pouquinho, a mamãe vai... Não tinha espera um pouquinho. Ele era um bebê também. E às vezes isso me deixava num estado tão, assim, nervoso, que depois que eles dormiam, a hora que, por exemplo, meu marido chegava, aí eu chorava e não parava mais. Porque eu me sentia incapaz. Durante vários meses, a mulher pode ficar levando aquela vida com aqueles sintomas. Então, com certeza, essa criança, ela está recebendo menos afeto, ela está recebendo menos atenção, menos cuidado. Nem tanto do aspecto, assim, vamos dizer, das obrigações. Fazer a mamadeira, dar o banho, mas do contato mesmo, do contato interpessoal, do contato entre mãe e filho, o olhar, o carinho. E tem depressões muito graves que chegam a causar até sintomas psicóticos, então a paciente fica completamente desequilibrada, chega a ter alucinações. Nos casos mais graves, a mulher tem até às vezes uma rejeição em relação à criança, mas isso só 0,2% dos casos, é uma pequena proporção. E aí existe um grande risco, não só de suicídio da paciente, como até de infanticídio. Eu já tive um caso no consultório de uma paciente que ela tentou o suicídio. E foi extremamente complicado e precisou de ajuda psiquiátrica, médica. E quando chegou a esse quadro, não foi imediatamente após o parto, foi 2, 3 meses após o parto. Carinho da família, apoio médico, remédios e alta tecnologia ajudam a reverter o quadro de depressão pós-parto. É o que você vai ver daqui a pouco.